Brunão Morada, um adorador e filho de pastor. Hoje eu quero mostrar um lado do Brunão Morada que talvez você não conheça. Assiste até o final porque eu vou te mostrar um testemunho dele aqui e vou relatar alguns pontos importantes sobre isso. Talvez você não conheça esse lado, mas é importante que você conheça, beleza? Vem comigo. Vida mais um vídeo do canal, vem comigo hoje com um react, né? Vem comigo que eu vou te mostrar esse vídeo que eu acredito que vai ser importante para todo mundo sobre o Brunão Morada, beleza? Então vamos lá. Cara, isso é muito louco. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que geralmente faço do começo, mas eu quero fazer agora. Você é filho de pastor, né? Como é que foi sua conversão? Né? Eu sei que Deus não tem neto. Como é que foi sua conversão? Como é que foi seu encontro com Jesus? Quando é que você pegou a ficha, tipo, cara? Eu sempre cresci, então foi muito natural em casa. Oração, temor do Senhor. Eu cresci no meu quarto com a minha mãe contando as histórias. Muitas. Eu lembro que quando eu comecei a prestar atenção em pregação, eu já conhecia vários textos que estavam falando, porque minha mãe tinha o costume de sentar no meu quarto antes de eu dormir. A historinha era uma história bíblica, era com uma bíblia ali com figuras, e eu cresci, eu sonhava com aquelas histórias da Bíblia e tudo mais, fui crescendo com isso. Porém, eu fui adquirindo essa oscilação muito grande, assim. Eu fui sexualizado muito cedo, com 7 anos de idade, enquanto estava tendo um grupo de oração em casa. Eu estava no quarto com outras crianças mais velhas e eles começaram a falar, poxa, beija essa menininha aqui, agora faz assim com a boca, agora a gente vai contar até 100 segundos. E aquilo virou uma chave em mim, assim. E quando adolescente eu tive muito problema nessa área. E eu lembro que eu vivia de oscilações muito fortes, assim. Mas especificamente, algo aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade eu era magro, eu era atleta, seleção brasileira de paro ímpar. Eu era skatista, eu corria campeonato, tinha patrocínio, eu tava queimando minha vida por isso. Era o meu sonho desde que eu me conhecia por gente. Desde 5 anos de idade eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E já tinha passado de um... Só interrompendo aqui, galera. Eu também sou filho de pastor e eu também era skatista. Até os meus... E eu creio que até os meus 14 anos de idade. Muito ligado, assim. Eu me identifiquei muito com o testemunho do Brunão. Então acompanha aí até o final. Lazer de adolescência pra algo sério, assim, eu queria aquilo. Direto. E cara, em plena sexta-feira, me aparece um homem de terno e gravata, 2 metros de altura, com terno cromado, aparece na pista de skate. Sério? Machando, falando em língua estranha. Eu já olhei e falei, puxa vida, isso aí é pra mim, cara. Eu corri dele até falar para, e eu dei de frente com aquele homem. Ele começou a orar em língua estranha da maior altura na pista de skate, todo mundo travou. E começou a profetizar em mim na frente de todo mundo. E a primeira fala, assim diz o Senhor, isso não é o que eu tenho pra sua vida. E as minhas poucas orações, porque eu não tinha vida de oração com Deus, minhas poucas orações era sobre aquilo. Era sobre aquilo. Eu falei, Deus, eu quero fazer isso aqui. Eu quero que dê certo aqui, eu quero que... Mandar pra sua glória. E tipo, eu passei uma vergonha, assim. Eu lembro que eu falava dentro de mim, Jesus, que vergonha. Sério? Desnecessário. Desnecessário. Eu ia pra vigília daqui a pouco. 10h30 eu ia estar na vigília. Lá no seu escritório todo Exato. dia. Poxa, desnecessário fazer isso comigo. E pô, foi horrível, cara. Todas as minhas manobras se tornaram nome de igrejas e pastores depois daquilo. Malafaia Grind. Era só... Universal Slide, era só o nome das igrejas e pastores da mídia. E aquilo mexeu comigo, eu tava num culto e falou, poxa, traga o seu melhor ao Senhor. E eu fui com o meu skate, assim, que era um bom skate. Mas eu não tava ofertando um skate caro pra igreja, eu tava sacrificando meu sonho pro Senhor. E como eu já sabia um pouco de Bíblia, eu lembrei que quando Abraão foi matar Isaac, o Senhor falou, para. O anjo falou, para. Então eu fui indo devagar pra dar oportunidade pra Deus levantar alguém e falar, já vi teu coração, filho, pode parar. Mas isso não aconteceu, eu tava ali com 14 anos de idade, entregando meu sonho ao Senhor mesmo. E a partir dali eu comecei a buscar. Eu falei assim, eu vou parar com as coisas. E eu lembro que um assunto era o que mais me perturbava, assim. Eu falava, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo e eu quero ter o sinal do batismo com dom de línguas. Eu quero isso. Eu via vários testemunhos de pessoas, eu falava, não, eu quero buscar o Espírito Santo, eu quero... Só que eu cresci na igreja, cara. Tipo assim, eu com 7 anos de idade, eu rabalava da molecadinha. Você é batizado? Eu falei, não, só sei imitar. Sou fluente. Eu sou fluente, mas na zona norte do céu. E aí eu falava... E aí eu ficava com esse negócio, coisa da minha cabeça, já sei e tal. E eu comecei a buscar muito, assim. Eu comecei a orar, comecei a ler. Foi um choque. Poxa, obrigado Diante do Trono, obrigado Ana Paula Valadão. Porque eu tive um encontro nas canções, assim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus ouvindo um disco. Eu tava no carro. Qual era, você lembra? E era, se eu não me engano, eu não lembro se era o Exaltado ou se era o Águas Purificadoras. Okay. Eu acho que era o Águas Purificadoras. Eu falava pra minha mãe, falou, mãe, não faz sentido, isso aqui é um plástico. Eu tô sentindo aqueles negócios da igreja. Sério? Dos cultos. E ela falava, filha, porque tem... Ela começou a me explicar sobre aquilo. E aí eu lembro que eu peguei o encarte
e tinha todos os versículos bíblicos de cada canção. Puxa, isso aqui foi uma maravilha na minha vida. Que louco. Cara, eu mergulhei na minha vida com Jesus na Bíblia, as canções eu já conhecia, então eu comecei a ler os textos que testificavam aquela composição, então eu fazia devocionais, estudos em cima daquilo. Só que chegou o dia, meses se passaram e eu não fui batizado com dom de línguas. Eu falei, quer saber? Fui no culto de mulheres na minha igreja, fui no culto de mulheres, sentei lá no fundo, falei, Jesus, eu só vim agradecer e falar obrigado, foi um tempo interessante, mas eu vou voltar para aquela minha vida de zoeira. E eu fiz tudo, parei com tudo, abri mão de tudo e eu só queria uma coisa, essa uma coisa o Senhor não me deu. Então, obrigado. E fui pra casa, cara. E realmente era uma despedida da minha caminhada, da minha curta caminhada pessoal com o Senhor. Só que antes de dormir, eu comecei a agradecer por mais coisas. Falei, não, obrigado também por aquele dia aconteceu. Obrigado. Eu dormi agradecendo. E 3h15 da madrugada eu acordei com meu joelho queimando. E aí eu reparei que eu tava no meio do meu quarto, no carpete, de joelhos. E eu só falava em língua estranha e eu não conseguia falar português. E aquilo foi uma loucura pra mim, assim. Eu lembro que naquela semana eu fui 5 horas da manhã pra minha igreja, antes de ir pra escola. Era caminho, eu era filho do pastor, eu tinha chave. 5 horas da manhã eu comecei a ir pra igreja orar. E eu lembro que um dia eu peguei um violão, virei ele de costa e cantava, tocando violão, batendo atrás, porque eu não sabia tocar violão. E ali eu tive uma visão. O Senhor me deu uma visão que eu estava conduzindo uma igreja em adoração. E eu tirava aquele microfone e eu começava a pregar e eu tinha 14 anos de idade. Eu levantei, que eu tinha ido pro chão naquela experiência. E a hora que eu levantei e falei, Senhor, se é o Senhor, me dá um sinal. Eu peguei o violão e comecei a tocar, cara. Meus dedos iam sozinhos nos acordes, foi assim que eu aprendi a tocar. Tá bem, cara. Não, foi exatamente isso. Eu nunca tive uma aula, nunca foi ninguém que me ensinou, olha, esse dedo aqui você põe aqui. Meus dedos foram nos acordes. E foram 4 notas, eu falo que foram 4 notas, as outras 100 e pouca eu fui aprender. Entendi. Fui desenvolver. O dom o Senhor dá, a gente desenvolve. Então eu fui desenvolver o resto, mas aquilo me impactou muito, sabe? Eu tinha uma certeza. Eu tinha uma certeza de algo. Até falo pros meninos, pra galera que convive muito perto de nós. Você tinha nessa experiência? 14 anos de idade. Foi em 14 e foi ali nos 14 anos de idade que tudo isso aconteceu. O profeta na pista de skate, a minha oferta de um sonho, a minha busca pelo Espírito Santo e aí um destravamento de uma visão que falava um pouco do meu destino. Então, esse foi o meu maior encontro com o Senhor mesmo, assim, isso que marcou muito. E aí você então começa a envolver com a música? Eu era muito doente. Ah, é? Eu era muito Físico? doente. Físico. Eu nasci com bronquite, cresci com bronquite, tive pneumonia, eu contava, assim. Eu lembro que eu parei de contar lá na 30 e pouco, assim. Muito bom ouvir esse tipo de testemunho, porque testa o que Deus faz, né? Talvez você é um jovem aí que tá muito indeciso da sua vida e esse testemunho pode te ajudar. Beleza, galera? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tamo junto e até um próximo vídeo.